Olá, eu sou a Carla Pavão, esse é o canal Paz e Bem. Um beijo também na comunidade da TV, da Pós TV 247. Hoje nós estamos aqui com o Rabino Alexandre Leone para mais uma aula. O tema de hoje, deixa eu puxar aqui. Essa é a sexta aula e nós vamos falar Eu e Tu, a nova comunidade, com base em Buber. Tudo bem, Leone? Vamos começar a conversa? Bem, tudo bem. Deixa eu só tirar aqui um som que o WhatsApp no computador, né? O tema nosso hoje vai ser centrado na obra do Martin Buber, como mais uma referência para se construir, né, mais uma fonte do humanismo judaico contemporâneo, né, de como diferentes pensadores, a partir da sua condição judaica, a partir da própria matriz dessa tradição, dialogaram com o mundo contemporâneo, mas dialogaram com o mundo contemporâneo convergindo, né, as suas obras para refletir, para pensar o tema do ser humano, a importância do ser humano. O Martin Buber, desse grupo que a gente viu até agora, é o mais velho. Heschel, o Walter Benjamin, o Emmanuel Levinas, o Erich Fromm, nasceram mais ou menos na mesma época, no início do século XX, e tirando Benjamin, que morre às portas da Segunda Guerra Mundial, em 40, os outros passaram pela experiência do Holocausto, tiveram diferentes circunstâncias ali, né? E tem uma obra que vai se consolidar depois, né? Já na segunda metade do século XX. Todos eles, Levinas, Heschel, o Erich Fromm, têm as obras muito consolidadas já nos anos 60, né? Ou seja, viram o pós-guerra e as situações não consertadas do processo de desumanização, né? O Martin Buber, ele tem uma situação distinta, porque ele nasce no último quarto, né, do século XIX. Ele nasce em 1879, em Viena. Portanto, vem de um meio urbano, vem de uma classe média educada judaica que se formou desde a época da emancipação nessas terras, na Alemanha, na Áustria, na Europa Oriental. Ele, apesar de ter nascido nesse meio, que era mais o meio ligado àquilo que na época era chamado Wissenschaft des Judentum, né? A ciência do judaísmo, o espírito de um judaísmo tocado pelo iluminismo, de um certo modo progressista, mas bastante burguês, bastante ligado àquela sociedade ali da Belle Époque. Porque Wissenschaft, para mim, dá uma ideia um pouco de uma ciência, né? De uma. Exatamente, exatamente. Mesmo tem um seminário rabínico que tinha sido aberto em Berlim no século XIX, que foi o principal centro de estudos da Reforma, que se chamava Hochschule für Wissenschaft des Judentum, né? A Escola Superior para a Ciência do Judaísmo. Ou seja,
já estavam formando rabinos com este tipo de perspectiva, né? Que é diferente também de muita coisa que aconteceu no leste europeu. Isso é o mundo alemão, né? Aquilo que veio a ser conhecido como o mundo dos judeus ieques, do judeu ocidental, ocidentalizado, que se considera por exemplo, um alemão, um austríaco, um francês, um italiano de fé mosaica, né? Ele abraçou o mundo contemporâneo e tem até um certo otimismo com relação a isso. No final do século XIX, o pensador judeu que era o ícone desse tipo de pensamento era um cara chamado Hermann Cohen, um neocantiano que escreve um livro cujo título é o Judaísmo como Religião da Razão, como uma religião que abraçou a razão e a ciência de uma maneira total, porque Deus é concebido à maneira de Kant como apenas um primado ético, mas não necessariamente um primado ontológico do mundo. O Hermann Cohen, além disso, ele é ligado ao Partido Social Democrata, que se formou na Alemanha. Ou seja, ele tem um pensamento progressista. No entanto, é um pensamento progressista meio calcado na ideia de evolução social, que era uma coisa da social-democracia, né? Tipo assim, não vai haver uma revolução, vai haver cada vez uma melhora que vai se melhorando cada vez mais, né? Então, esse pensamento talvez seja uma das coisas mais interessantes, não é o único, mas seria assim o filósofo mais importante no pensamento judaico-alemão no final do século XIX. Só que na mesma Alemanha também aparecia um certo sentimento pela Europa inteira, mas sobretudo lá, o Michel Löw ele mostra isso muito bem, um certo sentimento de desconforto com o mundo moderno, de que não há só um ganho, né? De que não é só uma coisa progressista, só um progresso contínuo, né? Mas também há uma perda. Então, o Michel Löw ele mostra que o romantismo, que o conceito de romantismo cabe muito bem nesse tipo de desconforto e que isto vem aparecendo desde algum tempo antes, mas que isso não é só um movimento artístico, literário, na música, nas artes plásticas. Isso também norteou o imaginário de muitos outros modos. Por exemplo, uma certa sociologia romântica, né? Que vai aparecer no final do século XIX na Alemanha, que faz uma distinção, que trabalha com a distinção de comunidade e sociedade. Antes de Napoleão, antes da queda do antigo regime, antes da modernidade, era o tempo das comunidades. Agora, nós estamos, ou seja, quando as pessoas viviam relações interpessoais muito profundas. E agora nós estaríamos, né, no pensamento dessa sociologia, no mundo da sociedade, da atomização.
Então, a né? sociedade, ela tangencia uma humanidade menor, é isso? Você estaria mais afastado dessa humanidade que a comunidade proporciona? É, veja que coisa interessante. Tem gente que coloca que esse tipo de pensamento aparece na Alemanha, na Europa de língua alemã, porque justamente ali era onde traços medievais e traços de uma modernização acelerada coexistiam. E isso era mais visível do que em outros lugares. Mas sim há uma oposição. E uma oposição que é colocada desse modo. A comunidade é o local da inter-relação pessoal, as pessoas se conhecem como pessoas, e o indivíduo na civilização, na sociedade, né, o indivíduo na sociedade moderna, ele está atomizado. Ele não é pessoa, ele é indivíduo. Né? Ele tem algo de asocial. Há uma certa situação em que ele está em atrito com essa condição de estar atomizado numa sociedade onde ele pode ser descrito como um número ou como uma estatística. Então, esse tipo de pensamento é da sociologia romântica alemã. Simmel, por exemplo, é uma referência disso, né? Dilthey é um outro pensador que vai nessa linha, né? O Martin Buber, ele começa antes de falar, Martin Buber ele vai pegar disso e vai desenvolver muito mais, tá bom? Esse é o seguinte: Martin Buber, ele quando vai falar da comunidade, ele pega esta ideia e a desenvolve e pensa do seguinte modo: aquela comunidade antiga, primitiva, a comunidade dos caçadores-coletores, a comunidade das tribos indígenas, né, aquela comunidade neolítica, ela vai se desenvolver no curso da civilização, na Idade Média, em 4 grandes formas de vida comunitária. A aldeia camponesa, que é a comunidade, que é a comunidade do solo. A família, os laços, né, de sangue, que é a comunidade do sangue. As fraternidades e ordens religiosas, que são a comunidade na fé. E a guilda, né, as corporações de ofício, que são comunidades de trabalho. Então, ele descreve a sociedade feudal alemã, a sociedade pré-moderna alemã, deste modo. Né? São comunidades vivendo entre si, e as pessoas, ao participarem dessa vida comunitária, elas participam por inteiro. Só que essas comunidades, elas são patriarcais, elas são hierarquizadas, elas têm uma série de limitações que as fazem subsociais. Elas são menores do que a sociedade. E com a passagem, né, a final do Antigo Regime, Revolução Francesa, Napoleão e tudo que veio depois, né, com a industrialização também, com tudo isso, estas comunidades pré-modernas, elas, se não chegam ao seu fim e sua dissolução, como aconteceu, por exemplo, com as guildas, elas vão entrar numa época de grande decadência, mas isso se deve à limitação delas.
O Buber, ele é romântico não no sentido conservador, porque há um certo romantismo Sim, que é a volta do passado, sim. né? Que a Idade Média é uma espécie de paradigma luminoso, ou pré-moderno, o que quer que A gente seja. vive hoje, né? Em várias instituições, a gente está vivendo essa volta ao romantismo, né? Inclusive com questões científicas, né? Ah, não, mas não tem nada de romântico Não, nisso. Não é romântico, pelo menos. Não, você pode até dizer que é, certos pensadores conservadores têm esse traço, mas opa lá, não é todo tipo de querer voltar ao passado que se dá nesse, nesses termos. Mas, de qualquer forma, a bem da verdade, o Michel Leuve diz o seguinte: há um traço disso no fascismo. Há um traço disso em certos tipos de grupos e movimentos que rejeitam a modernidade, mas querem uma volta a um passado idealizado. que é Reich, em Psicologia de Massas do Fascismo. Ele vai trazer. Mas É, pega assim, vai no ponto, né? é. Vai no ponto, assim, pega lá exatamente. Agora, o Michel Levy, ele também mostra que há também um espírito romântico que é utópico, que, na verdade, não quer a volta exatamente do passado, mas quer chegar na utopia, né? Ela vê a coisa mais de uma forma espiral do que exatamente um retorno, né? E ele identifica, por exemplo, elementos disso no discurso ecológico, né? De se reharmonizar com a natureza. Mas há também uma utopia aqui, né? Chegar numa sociedade em que isso possa ser possível, né? Ou uma utopia libertária, que é o tipo que Buber pensa, né? Buber ele quer uma comunidade pós-social, ou seja, uma comunidade que se forma superando a sociedade contemporânea, uma forma de vida comunitária que supere isto, mas não é a volta ao passado, por quê? Porque essa nova comunidade, ela, sobretudo, precisa ser democrática, né? Ela tendencialmente mais horizontal, ela superou o patriarcalismo. Num certo momento da obra do Buber, ele vê no kibbutz, naquelas aldeias coletivas em Israel, aldeias agroindustriais, né? Alguma coisa que aponta para essa ideia da nova comunidade, né? Isso nunca fica claro na obra dele, mas superar a sociedade da vida atomizada é reencontrar o modo de vida que seja interpessoal e não coisificado. Posso fazer um share aqui, só uma coisinha que eu me lembrei? Por favor. Só para não ficar assim muito seco. Aqui a cara do Martin Buber, né? As fotos dele. Ele tem essa figura que evoca, sobretudo, um pensador, um sábio, uma pessoa com olhos muito meigos, né? É doce, né? Tem um olho muito doce, né? Então,
O Martin Buber, ele, como é que eu vou dizer assim, foi adquirir isto ao longo da vida. Quando ele é jovem, quando ele está no final da infância, em algum momento da infância, não sei se é no final, mas durante a infância, seu pai e sua mãe se separam. E ele vai viver com o pai, e o pai vai casar de novo depois. Então, ele é mandado viver numa outra cidade, fora de Viena, com o avô. Esse avô, se não me engano, Salomon Buber, é um autor que já era conhecido por si. Quando eu fiz escola rabínica, a gente estudou em obras que tinham sido, como é que eu vou dizer, organizadas por esse Salomon Buber, que era alguém que pegava textos medievais, traduzia, organizava, era um erudito, né, da tradição judaica, mas no espírito da Wissenschaft. Uhum. Tá bom? Alguém que era um pesquisador daquilo, que sabia muito, mas via aquilo tudo de uma forma, como é que eu diria assim, pós-iluminista. Ou não pós, mas dentro do espírito do iluminismo, né? Sim. Um cientista do conhecimento, vai. Um cientista do judaísmo. Tá. Tá bom? Wissenschaft des Judentum, é isso mesmo, né? O Buber, no entanto, ele vai neste mundo dessa cidade na Boêmia, dessa cidade no que hoje seria a República Tcheca, né? Ou a Galícia, sul da Polônia, ele vai conhecer algo que vai despertar muito a atenção dele, que era o hassidismo. Que você falou brevemente alguma coisa do racismo na aula passada. O hassidismo, e aqui eu estou pegando fotos, como é que eu vou dizer, da Europa Oriental, desse modo de vida, né? O hassidismo foi um movimento místico que bebia fontes na cabala luriânica, mas que era uma produção autenticamente da Europa Oriental, né? Que durante o século XVIII foi um vento de renovação na espiritualidade judaica, né? Era trazer o misticismo dos grupos cabalistas pequenininhos para comunidades, para o povo pobre e ignorante. Sim. Você não precisava ser um grande estudioso, né? Nem dava para isso, mas você tinha que ter muita devoção. Né? Aqui estão situações de racídicos presos por nazistas, né? Horrível, né? Sim. Mas assim, esse movimento ele começa lá no começo do século XVIII, espalhado por um líder místico mesmo, carismático, chamado Baal Shem Tov, o mestre do bom nome. Esse Baal Shem Tov, cujo nome de nascimento seria Israel Ben Eliezer, ele era alguém que não tinha sido feito rabino por uma yeshivá. Ele tinha sido feito rabino pelo povo. Ele foi tornado líder porque as pessoas iam se aconselhar, porque as pessoas iam se encontrar com Deus através dele. Que
Que bonito, né? O É uma povo coisa, elegeu uma liderança espiritual. lógico que isso teve muita oposição. Então, aqueles que na história da Europa Oriental judaica são chamados os mitnagdim, né? Os opositores, que era o judaísmo, como é que eu vou dizer, rabínico oficial, e que também sobreviveu, né? O hassidismo do Baal Shem Tov é um hassidismo que vê as centelhas divinas, ele pega a ideia, a narrativa da criação da Cabala Luriânica, que se compõe lá no século XVI da leitura do Zohar. A ideia é assim que Deus, quando cria o mundo desde a eternidade, só tem Deus. Então, aonde o mundo será criado? Então, Deus separa dentro de si mesmo um ponto infinitamente pequeno, dentro do existente infinitamente maior. E este ponto, da onde Deus, como é que eu vou dizer, fez o tzimtzum, de lá ele saiu, né? Ele é novamente preenchido com a luz divina. É como se fosse um e volta, tá entendendo? Sim, é um movimento. Ele cria uma coisa que sai de dentro dele, tem a luz e volta, como se fosse É uma onda, é isso? como você pensar. Já é outro modo de. Já está participando da tradição aqui. Então, o que acontece? Esta, esse tzimtzum, esse sair de um ponto e depois reinseminá-lo com a sua própria luz divina, isto dentro deste ponto, dentro do infinito que tinha sido esse ponto infinitamente pequeno que havia sido revestido com 10 camadas diferentes para aguentar aquela luz que entraria. 9 dessas 10 camadas se rompem e pedaços de luz, a presença divina, e pedaços de casca, essa coisa que encobre a presença, se espalharam e foi disto que nasceu, olha que narrativa bonita, e foi disso que nasceram os universos. Bonito. Tudo acontece dentro desse ponto, né? E tudo acontece por conta disso. Portanto, existe uma tarefa, que é a reunificação de toda a consciência numa única consciência só, que é o retorno à situação original. Né? Depois desse Shevirat Keilim, essa quebra dos receptáculos, né? Dos recipientes. Aí, esse retorno é chamado Tikkun Olam, o conserto do mundo. E este conserto do mundo tem no ser humano, esse ser feito de casca e luz, né? De luz e sombra, Deus tem no ser humano um sócio, um parceiro na restauração da unicidade, que é o ser humano como aquele que vai fazer na sua vida, com uma obra cósmica, o tikkun. Então, esse ensinamento é muito poderoso. E como é que você volta nisso? Na vida comunitária, na dança, na oração, no nigun, que é uma forma de rezar apenas cantada, aquela coisa assim, né? E o que acontece?
isso gerou uma renovação na vida comunitária judaica, ao mesmo tempo mística, ao mesmo tempo bastante estranha a vida do judeu na sociedade burguesa do século XIX, né? Estranha esse judaísmo como religião da razão do Hermann Cohen e do avô do Martin Buber, mas que encanta o Buber de tal modo que ele vai ser um dos disseminadores da ideia do hassidismo no mundo ocidental. Ele mesmo nunca foi um hassídio, né? Ele mesmo via isso de fora, né? Mas ele encontra no hassidismo o elemento vital que pode levar à construção da nova comunidade. Né? Então, você vê, tem um elemento romântico muito forte nessa obra inicial do Buber, mas não é um romantismo conservador, reacionário, mas não, um romantismo que quer a libertação, um romantismo que quer a plenitude humana. É muito poético, né? É uma concepção de vida meio que da poesia, de uma coisa muito sublime, muito tênue. Você não consegue nem tangenciar nada disso. Não dá para você exprimir em palavras. Aliás, eu não sei nem como você está exprimindo, porque é tudo muito, muito sublime, muito... Esse tipo de situação em que a pessoa, apesar de ser uma pessoa humilde, está próxima de Deus, ele é encarnado, por exemplo, no personagem do escritor Sholem Aleichem, final do século XIX, começo do XX, assim, que é o Tevye, o leiteiro, que depois é transformado no personagem do filme O Violinista no Telhado, né? Ele é um homem simples, mas ele fala com Deus desde a sua simplicidade. Que é lindo isso, né? E ele tem aqueles diálogos assim, que é de também uma coisa espontânea, né? Então, isto é o que encanta o Martin Buber. E veja, quando se fala em romantismo aqui, é porque há uma dose de imaginação, há uma isso é quase uma coisa simbólica, né? De algo que se busca, de uma humanidade, de algo que se perdeu e que se quer voltar. Que no Buber tem muito a ver com o livro mais importante pelo qual ele é conhecido, que é o Eu e Tu. Deixa eu ver se... Ah, tá a foto, tá? É a última foto da página que tá o Buber. Não sei se vocês estão... Assim, esse negócio de fazer share é legal, né? Porque Buber aparece aqui, Eu e Tu é o da Centauro Editora, que todo mundo tem hoje em dia, né? Então, este texto é dos anos 20. Como esse Buber é o Buber pós Primeira Guerra Mundial. É um Buber que já é um homem formado, já é um professor, e, portanto, não é uma obra meramente de juventude, mas é o divisor de águas da obra desse pensador. O que é ir du, eu e tu? Segundo o Martin Buber, ele começa dizendo o seguinte: há duas palavras princípio, né? E essas palavras princípios não são uma única palavra. Na verdade, é um jogo de duas palavras, né? É um jogo de duas palavras.
Só um minuto. Enquanto você procura o texto, eu vou só lembrar o pessoal de deixar aí o like e compartilhar, quem puder fazer uma doação solidária ao canal. Enquanto... Tem aqui o texto que eu acho bem interessante. Ele fala assim, o início do texto, que também é muito poético. O mundo é duplo para o homem, segundo a dualidade de sua atitude. A atitude do homem é dupla, de acordo com a dualidade das palavras princípio que ele pode proferir. As palavras princípio não são vocábulos isolados, mas pares de vocábulos. Uma palavra princípio é o par eu, tu. A outra é o par eu, isso. No qual, sem que seja alterada a palavra princípio, pode-se substituir isso por ele ou ela. Este, né? Porque ir um du, eu e tu, e ir um esse, que é este, né? Apontando uma coisa. Ou falar dele ou dela na terceira pessoa, né? Ou seja, ao tu eu me dirijo, do este, isso, eu estou falando sobre. Sim. Mas não me dirijo, enquanto terceira pessoa, não estou me dirigindo a ele ou ela, né? Deste modo, o eu do homem também é duplo. Pois o eu da palavra eu, tu, é diferente daquele da palavra princípio, eu, isso. As palavras princípio não exprimem algo que pudesse existir fora delas. Eu e tu é um par que não existe eu fora do tu, ou tu fora dessa relação. Ela já é uma relação e o que existe, existe já na relação. E eu isso também. Que me lembra o rosto do outro. Lá, o Levinas, que a gente estudou. É uma outra... Você pode até fazer uma relação. O Levinas escreve sobre o Buber, né? Escreve muito elogiosamente. Mas, uma vez proferidas, elas fundamentam uma existência. As palavras princípio são proferidas pelo ser. Se se diz tu, profere-se também o eu da palavra princípio, eu, tu. Se se diz isso, profere-se também o eu da palavra princípio, eu, isso. A palavra princípio, eu, tu, só pode ser proferida pelo ser na sua totalidade. Só eu, de modo total, posso falar tu. Posso me dirigir, né? A palavra princípio, eu, isso, não pode jamais ser proferida pelo ser em sua totalidade. Aquele ser que diz isto, aquele eu que diz isto, não diz na totalidade do seu ser. Portanto, é um eu menor do que o outro eu. E o mundo do uso das coisas e de transformar as pessoas em coisas é um mundo que, ou uma situação que põe de lado, põe de fora a possibilidade do eu-tu. Ele não usa a expressão transcendência, que vai ser usada por Levinas. Mas o encontro só existe, só pode acontecer, e o encontro é algo totalmente vivificante, é algo
profundo, é algo que nos torna mais plenos, só pode acontecer na relação eu-tu. E essa relação eu-tu é algo que caracterizaria a vida da comunidade. Porque ali é o local da relação interpessoal. Pessoas, elas, ainda que essa comunidade seja hierarquizada, as pessoas se conhecem como pessoas. Sim, eu não sou uma planilha, eu me vejo no outro e reconheço o outro em mim. Eu deixo de lado, eu não sou um número que está jogado na planilha que alguém fala o número 25.321. Ou um nome, podia ter Um nome. mas eu não sei quem é, de quem se trata, não é ninguém, né? Não importa se é número, o número ou nome, na verdade, o que importa é ser mera coisa estatística, né? Né? Não é inteiro. Sim. A sociedade se caracterizaria pelo tipo de relação em que as pessoas são transformadas em coisas umas pelas outras. Querer uma certa, mesmo em situações de relação imediata, mas transformar o outro numa situação de coisa. Há situações que são complicadas. Por exemplo, você liga num call center. Sim. É sempre interessante quando a pessoa desligando diz o banco tal agradece. Não é ela. Eu não falei com ela. Você falou com o banco, falou com a Falei, instituição. o banco é um. Ou a companhia aérea, qualquer coisa, né? Eles falam sobre isso. Né, A marca tal te agradece. Qualquer coisa do gênero aí, tá entendendo? Querendo dizer o seguinte, negando que houve um relacionamento interpessoal ali naquele momento. Negando que, tá entendendo? E isso, ou para essas situações, o Buber é muito sensível. E ele percebe que viver sem o eu-tu nos apequena. Aquela pessoa que durante o momento aqui da quarentena diz não, mas a economia tem que andar, porque não sei o quê, e tudo mais. Lógico, as coisas têm que ser organizadas, mas muitos países organizaram de modos Solidários, inclusivos, distributivos, Então, não é bem assim. Mas, assim, não se está pensando em que naquela pessoa que acorda de manhã, que tem uma avó, que tem isso, que tem uma vida. Não. Eu quero o meu trabalhador que vem aqui e faça o negócio. Eu quero o meu serviço que vem e... Está entendendo? Isto é totalmente se inserir no mundo do isso. Isso é ter no outro apenas um instrumento. Então, veja como o Buber nos dá também um instrumento muito interessante para entender as situações de desumanização. Sim. Né? E isso eu acho bem, bem interessante também. Para o Buber, ele tem um livro que ele escreve mais para frente, Rosenzweig, nos anos 20, funda um negócio chamado Yiddish Lehrhaus, a Casa de Estudos Judaicos, uma espécie de
casa de estudos livres que funcionou em Frankfurt. Né? Frankfurt é um lugar bem interessante nessa época. Né? E ele é o primeiro diretor, mas ele falece em 29, e o segundo diretor vai ser Martin Buber, né? Que vai passar lá durante o início do nazismo até 37, quando, como ele era uma figura muito visada, ele termina imigrando para a Palestina do Mandato Britânico e vai ser professor na Universidade de Jerusalém. Né? E ele falece lá, né? Ele morre sim, lá. em 65, já em Israel. Né? Uhum. E ele... bom, quem é o sucessor dele, que na verdade sucede por um período muito breve, é Avraham Joshua Heschel. Heschel. Você vê que tem aí uma relação também, eles se conheceram, alguns desses autores, né? É quase que uma continuidade, né? Uma coisa bastante... Mas são ao mesmo tempo distintos. É. Cada um tem seu modo de ter passado pelo século XX, de ter passado pelo Holocausto, de ter passado por todas essas situações, e ao mesmo tempo também tem idades diferentes, né? Mas vem com a base do humanismo, né? Essa é a continuidade do humanismo. E extrai o melhor do humanismo das fontes judaicas e faz dele uma leitura utópica, né? Faz dele uma leitura libertária, que quer a emancipação humana. Né? E isso é muito interessante. Então, já professor lá da Universidade Hebraica, ele escreve esse livro, que é um curso, né, que ele dá, O que é o homem? E a primeira coisa que eu pensei é assim, puxa, lendo Heschel, você fica um pouco assim, dizendo, não, mas a pergunta o que é o homem não é uma pergunta adequada. A adequada é dizer quem. Porque o ser humano nunca é simplesmente um objeto frio. Né? Estudar o ser humano, de alguma forma, nos envolve e nos participa. Né? Que é diferente de outros tipos de coisas. No entanto, o texto do Martin Buber, ele vai caminhando, ele vai mostrando diversos tipos de definição do homem, né, da espécie humana, através dos tempos, né? Começando lá por Aristóteles, por exemplo. E, no final, ele aponta uma coisa interessante. Na nossa época, o ser humano é falado ou desde uma ideia de um individualismo absoluto, né? Uhum. Um individualismo que no seu limite é egoísta e antissocial, né? Ou falado do ponto de vista de um coletivismo que parece que se impõe de cima para baixo, mas que, de um certo modo, estaria esmagando o indivíduo. Tá bom? E isto não é falar, como algum pode imaginar, capitalismo liberal versus socialismo. Tá bom? Isso está na sociedade contemporânea em todo lugar. Para certas situações, tipo pessoas que vão agora receber, ou se vão receber, esses R$600 suados, né, para poder passar o mês, né? Se isto não se dá dentro de um coletivismo burocrático, que como é que eu vou dizer, não está olhando as situações pessoais, porque se tivesse, não seria burocrático. Inclusive, saberia que grande parte não tem nem CPF, né? Que tem um contingente enorme que não tem nem CPF. Fazer essas situações chegarem às pessoas, né? Os meios de vida, né? Mas não é isso.
Então, veja que isso pode acontecer de formas que não são necessariamente pró-humanas, né? Pode acontecer de formas bastante anti-humanas, inclusive. Sim. Então, o que acontece? Ele identifica que nem no indivíduo, nem no coletivo, como é que eu vou dizer, deste modo burocratizado, está a essência do humano. O humano não é só visto do ponto de vista interno a si mesmo, Sim. e também não pode ser visto como peça de um todo. Tem uma singularidade. E ele, então, se coloca da seguinte forma: há um terceiro campo. E esse terceiro campo é o campo do entre, do interhumano. Ele, ao mesmo tempo, é um campo imediato, né? Toda vez que qualquer pessoa, nesse momento, nós aqui, as pessoas que tiverem, a gente está em interação, esse campo está se dando. Este campo, ele não é o indivíduo, mas desse campo eu participo como pessoa. Né? Ao mesmo tempo, com algo interno, mas totalmente imbrincada, interrelacionada com os outros. E este campo, ele também não é o coletivo burocrático dos números, né? É o interpessoal que, no dizer do Levinas, é o lugar de criação do sentido. O sentido se dá no interpessoal. É o lugar onde a gente diz coisas, é o lugar onde a gente interage. Este entre, para ele, tem a ver com a essência humana. Que, lógico, como ele já tinha colocado lá desde o começo, é uma essência dialética, uma essência que tem uma duplicidade ao externo e ao interno, né? Essa duplicidade, ela também é a duplicidade do eu e o tu. Também ela é interação. É uma convivialidade, tipo uma convivialidade. Então, essa disponibilidade a esta relação, a esse campo do entre, é o que pode, em Buber, criar autoconsciência para que superemos a atomização da sociedade moderna, para que se reconstrua, ou para que se construa, melhor dizendo, uma vida comunitária que não seja o que é impossível, desde cara sempre impossível, o retorno do que já foi. Não há como fazer isso acontecer de novo, mas se pode pegar os elementos vivos, por exemplo, o que há de vivo nas tradições religiosas, que também são comunidades, né? São formas de vida comunitária que chegaram até aqui, mas, ao mesmo tempo, olhando isso de um ponto de vista de emancipação humana, ou seja, essa nova comunidade precisa ser uma comunidade, segundo o palavreado do Buber, democrática. Bonito. Então, também na vida política, Buber era partidário desse tipo de encontro e diálogo. Ele, em Israel, nos anos 60, anos 50, ele, junto com o reitor da época, o Magnis, que era o reitor da Universidade Hebraica,
Eles criaram um movimento chamado Brit Shalom, que queria uma reconciliação entre judeus e árabes, uma situação binacional, assim, uma coisa, você vai poder falar assim, romântica e utópica, mas ao mesmo tempo sempre disponível ao encontro com o outro. Então, é esta disponibilidade, esta possibilidade que cria uma espiritualidade que pode encontrar ações que superem como é que eu vou colocar? As divergências, os conflitos. Não, mas eu queria colocar de outro modo. Que supere o processo de desumanização no qual estamos inseridos. Né? Inseridos. Acho que é colocar desse jeito, porque aí entende aonde isso é interessante, né? Acho que já está na hora de acabar, não sei. Não, já faltam 4 minutos, mas fica à vontade. Então, eu vou ler só um trechinho de um texto que é o Buber trazendo um pensamento racídico, tá entendendo? Sobre o humano. É um livro chamado O Caminho do Homem, né? Quando o Rabi Shenor Zalman, Rav da Rússia, estava na prisão em Petersburgo, denunciado às autoridades por um dos chefes dos Mitnagdim, que reprovava seus princípios e seu caminho, quando ele estava aguardando o interrogatório, o oficial da gendarmeria entrou em sua cela. O rosto poderoso e tranquilo do Rav, que a princípio imerso em si, não notou o homem pensativo, fez com que esse supusesse o tipo de seu prisioneiro. Eles começaram a conversar e logo o oficial fez algumas perguntas que lhe surgiram ao ler a Bíblia. No final, o oficial perguntou: como é que Deus, o onisciente, perguntou a Adão: onde está você? Como é que, se Deus sabe de tudo, como é que ele perguntou: onde é que você está? Para Adão. Você acredita, perguntou Rav, que a Escritura é eterna e todos os tempos, todos os seres viventes e todos os homens estão englobados nela? Acredito, disse ele. Então, disse o Tzadik, Deus diz a todos os homens em todos os tempos: onde é que você está em seu mundo? Passaram-se tantos anos e tantos dias dos que lhe cabem, e onde você chegou em seu mundo? Deus fala dessa maneira, você, que viveu 46 anos, no caso era oficial, onde está? Então, o Rebbe, ele entende que a pergunta feita a Adão é uma pergunta retórica. É a pergunta divina. A Heschel também fala disso, né? É a pergunta divina que é: aonde você, aonde eu, aonde nós estamos, onde cada um de nós está, no nosso mundo, no meio deste, como diz o Dante, no mezzo del cammino della nostra vita. Onde nós estamos? Na teologia judaica, numa outra área, essa pergunta é que gera a necessidade ou a vontade de fazer techuvá, de corrigir a rota. Talvez essa pergunta feita na nossa época, diante do que está rolando, diante de tudo, tenha que fazer a gente pensar como corrigir a rota individual e interhumana.
humana, e humana. É isso. Legal. Tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada por essa aula. Vocês aí da comunidade curtam, compartilhem para que a gente possa espalhar a humanidade. Obrigada, Alexandre. Um E abraço. usar esses elementos para pensar isso, para pensar nossos tempos, né? Legal. Paz e Tá bem. bom? Paz e bem. Tchau.